Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal e neste vídeo ele fala sobre os episódios 5 e 6 de The Minions in Shadow. O episódio 5 começa ali com a Gama, passando o relatório para Alpha sobre o mercado e tudo mais que estava acontecendo, até que a Nu entra ali na sala e avisa que eles têm convidados, né? No caso, alguns invasores que foram mandados pelo Getter, né? A principal força que ele tinha disponível naquele momento, era o que ele tinha para aquele momento. Não era o mais forte, mas era o que dava para mandar. Então ali a Alpha ia falando pra Nu, dá cuidado aos convidados, mas a Gama pega e se oferece pra ir. E já que a Gama insistiu, a Alpha deixou ela aí e mandou outras duas que estavam lá quietinha. E com a Gama, já que, como mostrado, lutar não é muito bem o forte dela, né? Tanto que das Sete Sombras, ela, em termos de combate, é certamente a mais fraca. Ela é uma completa amadora e desengonçada. A principal arma da Gama seria o seu intelecto. Então ali vai as três, né, lidar com os convidados e fica focado mostrando a luta ali da Gama, onde ela fica sempre tomando os golpes dos adversários e tropeçando aqui, acolá, e errando seus golpes e causando mais dano na propriedade Mitsugoshi do que os próprios invasores. Ou seja, se a Gama não vai para ali, provavelmente a Mitsugoshi não sofreria nenhum dano. Mas como a Gama foi, acabou, ela mesma acabou causando alguns danos ali. Então, depois dessa luta divertida e sem jeito da Gama, é mostrado ali o Getan, que não ficou nada contente com o resultado. Ele até fala que queria ter usado uma força maior de ataque, mas como o culto, devido às percas, não tinha essa mão de obra disponível. E também ali mostra Alexia treinando com o Cid e depois disso comendo um lanchinho, né? Aquele lanche pós-treino. O Cid percebe que a Alexia teve uma evolução e a Alexia declara que quer ficar ainda mais forte. E ela pega mesmo o Cid, não tá nem aí. Ela faz ele mostrar algum interesse, né? Manda ele perguntar por quê. E ela fala que como nos acontecimentos anteriores, principalmente envolvendo a Rose, ela ficou praticamente sentada observando, não conseguiu fazer nada, ela queria mudar isso. E se tornar mais forte. E já tá adiantando um pouco aqui no episódio 6 mostra ela de novo, agora ela tendo ali uma breve conversa com a sua irmã Iris, né? Só que nesse sentido a Alexa estava carregando vários livros porque ela queria estudar outras áreas, ela até cita ali dinheiro, direito, política, economia, línguas, porque ela percebeu que não adianta ficar mais forte apenas com a espada, ela também tem que se fortalecer em outros quesitos, entender outras áreas. O poder não é apenas algo físico ou de habilidade com a espada. Também tem a questão do conhecimento. E ali, aproveitando já, a Iris percebeu que ela tá com uma expressão mais abatida e tudo mais. Que ela tá focando tudo no seu treinamento com a espada. E esse abatimento que ela vem sentindo, muito por conta da Shadow Garden, né? Que elas vê eles, a Iris vê eles como os grandes vilões, poderá fazê-la no futuro tomar alguma escolha que seja questionável, por assim dizer. Voltando ao episódio 5, temos ali o plano do John Smith, né, o Shadow, e aí o Kimi começando a entrar em ação. Eles estão ali conversando no trem, aí o Kimi pede pro Shadow ver qual das notas é falsa, ele tenta ali sair pela tangente falando que era óbvio, por conta da qualidade do material, das ranhuras dos desenhos. Só que eles acabam dando uma resposta diferente. Ele fala que a de pior qualidade era a falsa e ela a verdadeira. Então ele sai novamente ali pela tangente falando que as falsificações ficaram melhores que a original. Porque ele não tinha percebido porcaria nenhuma. Ele só tentou ali sair pela tangente mesmo e de alguma forma conseguiu. Também mostra no episódio 5 alguns relances do passado da Yukimi e do Getan que é falado no final, mais pro final do episódio 6, é contada a história deles e depois eu falo mais disso. Bom, a primeira a perceber as células falsas é a própria Mitsugoshi, e a Alpha fala, avisa para a Gama fazer com que a concorrência, no caso a associação, também percebam que há cédulas falsas no mercado. E a Alpha ali começa a questionar por qual seria o objetivo por trás daquelas cédulas. A princípio não teria grandes problemas, já que o seu número era pequeno, mas a uma grande escala isso poderia causar uma crise, já que estava sendo usado um sistema ali de crédito através das células de papel que só tem valor por conta desse tal crédito, senão seria apenas um papel comum. Bom, depois as células são mostradas para o Getan ali também, o Getan não reconhece a diferença, lembrando que ele é cego, então ele só tateia ali, mas não vê diferença nenhuma. Mas muito provavelmente, se a Mitsugoshi não tivesse feito a associação PCB, eles levariam muito mais tempo para notar as diferenças. E o Getan começa também a ficar preocupado com isso, pois a quantidade de células de papel é maior
do que o dinheiro que eles têm no cofre, ou seja, a associação contra Mitsugoshi. Ou seja, se todo mundo resolver trocar as cédulas de papel pelo seu dinheiro de verdade, vai ter um rombo ali, tanto a associação quanto a Mitsubishi. E curiosamente, esse era o plano do Getan a longo prazo, já que ele trabalha para o culto e o culto queria causar isso, queria derrubar a Mitsubishi e a associação iria junto, porque a associação é um peão do Getan e não tá nem para o que acontece com eles. Só que antes de fazer isso, ele ia fazer com que o culto recuperasse o valor todo investido naquele planejamento, na questão das moedas e tudo mais, porque o culto também estava por trás. E se o rombo acontecer agora, o valor investido não será recuperado, ou seja, não apenas a Mitsugoshi Associação sofreria um golpe, mas também o próprio culto também sofreria esse golpe, ou seja, esse plano do John Smith com o Yukibyo vai acabar acertando 3 em vez de só 2, como eles estavam mirando. No final do episódio temos ali o grupo da Rose sendo enviado para tentar deter a questão das notas falsas e descobrir de onde vem, mas então aparece John Smith e derrota elas facilmente com os seus fios, deixando as três ali no meio do frio. E então já começamos no episódio 6 com as três ali passando o reporte, né, o relatório sobre o ocorrido. Então a Rose ali, ela abre a boca, falando um tom mais agressivo, falando que John Smith era tão forte quanto as Sete Sombras. As outras duas ele tentam calar a Rose e sair dali, né? Porque você declara que o inimigo é tão forte quanto seu chefe pode ser visto como uma falta de respeito. E ali fica a Alpha e a Gama ali vendo relatórios e elas decidem então enviar a Delta para acabar com esse tal de John Smith. Depois temos a Delta indo atrás da sua presa e ali eles começam um combate. Até que então a Delta percebe que era seu mestre Shadow ali, através do cheiro dele. É engraçado que no mangá ela já percebe logo de cara. Ela pega, vai se aproximando dele na hora como se ela fosse atacar. E ela meio que dá um abraço, sobe ali em cima dele e fala: "Ah, chefe, aqui pelo menos tiveram uma luta. Eu gostei mais desse jeito, pelo menos uma lutinha pra animar as coisas." Então depois ali o Shadow tenta enrolar a Delta, né? Já que se ele deixasse a Delta ia falar pra Alpha que era o Shadow que estava ali de John Smith e isso ia deixar a Alpha meio encacurada, que ela ia tentar entender o que estava acontecendo e provavelmente o plano do Shadow barra John Smith iria ali por água abaixo, por assim dizer. Então o Shadow ele enrola ela dando uma outra missão, falando pra ela ir atrás do Juggernaut. Ou seja, escolher um alvo aleatório e falou: vai lá brincar com ele lá. Tanto que no final do episódio 6, após a Indy, mostra lá a Delta uivando sobre um caos de destruição ali. Provavelmente mostrando que ela concluiu a sua missão, já tinha lidado com o Juggernaut. Então no outro dia mostra a Gama reportando para a Alpha sobre a Delta. E ali mostra uma parte da cauda da Delta, fazendo com que pense que a Delta ela morreu, veio dessa pro Mió. Aí a Alpha fala que quer tentar recuperar o corpo, pelo menos. Apesar dela não mostrar o rosto dela, mas ela fica muito triste por isso, perder alguém querido, mas também com raiva, né? Daquele acontecimento. E ela quer, porque quer, acabar com esse John Smith, então percebem ali o plano dele, ou ao menos pensam que perceberam, né? O plano dele. E depois temos um pessoal do culto que vai ali até o Getter, meio que cobrar ele, fazer ele com que ele se responsabilize com os acontecimentos, já que o culto estava tendo um prejuízo com aquilo. Mas o Getter, que já está muito felizinho da vida, corta ali a cabeça deles, né? Só por diversão mesmo. E bem como coordenado por lacaio dele, fazer com que inspecionem todos os produtos que entram ali na cidade. Ou seja, todo mundo que transporta algum produto tem que parar e passar por uma revisão, uma verificação. Porque isso incomoda muitas pessoas, né? Já pensou, você é um mercador, tá levando a tua mercadoria. E toda hora que tu entrar ou sair do raio da cidade, tu tem que passar por uma verificação. Isso é um saco. De vez em quando até que vai, mas toda hora aí é F. Até porque isso também chegaria pessoas da realeza de alto escalão que eles poderiam questionar: por que vocês estão fazendo isso? Vocês têm autoridade para isso? Porque eles são uma associação. Eles têm poder, mas também não é tanto assim. Depois tem aquela conversa da Iris Alex que eu já falei. Então temos a Berta reportando pro Shadow ali sobre as notas falsas e tudo o que havia acontecendo. O Shadow ali anotando no caderno aberto, pensa que era algo importante, que ele estava vendo algo importante, que ia mudar o futuro e tudo mais, mas ele só estava ali escrevendo coisas para o seu planejamento futuro, após o seu plano dar certo. Tanto que dá pra ver ali que ele escrevendo o nome de alguns ingredientes ou produtos que ele queria implementar o mercado depois que abrisse a empresa no seu nome, por assim dizer. Ao final do reporte, a Beta diz que
a Delta se foi, mas o Shadow ali, meio que nervoso, né? Pensando que eles podiam descobrir. Tenta despistar, falando que ela só foi pra um lugar mais distante. Algo assim. A Berta vê aquilo como uma tentativa de consolo. Ela até tenta pedir pro Shadow dar uma ajudinha na questão do John, mas ele diz que tem outras coisas para fazer. Ela entende isso e ele deixa um bilhete ali meio que em código, né? Escrito em japonês, usando os números que conhecemos e algoritmos romanos, como se fosse um código para a Beta decifrar. E parte dali para fazer o seu trabalho como John Smith. E ali temos ele lá no trem. Algumas pessoas tentaram colocar um bloqueio para fazer o trem parar, mas ele facilmente destrói aquele bloqueio e após isso aparece a Alpha, que resolveu ir ela mesma para lidar com o John Smith e aí eles entram em combate. E no decorrer do combate, a Alpha, pelas posturas e formas de luta, ela percebe que John Smith é o Shadow. Então ela começa a questionar o porquê dele estar fazendo aquilo e onde estava a Delta. Ele pega e retruca, fala que ele não é mais o Shadow e que agora é John Smith e que a Delta foi pra longe. A Alpha ela fica meio indignada com aquilo porque ela não entende. Então aí começa um desabafo por parte dela, já que ela quer ajudar ele, pois como ela mesma fala, ele salvou a vida dela, ou seja, ela deve tudo a ele, como se ele tivesse dado uma segunda chance para ela, além de todo o conhecimento e também o poder que ele deu para ela. Ou seja, ele mudou completamente a vida dela. Ela poderia ter, supondo que não existisse a questão dos possuídos, ia ter uma vida lá normal qualquer. Se eu não me engano, acho que ela era da realeza ou de uma família nobre da questão do reino dos elfos. Mas ela teria lá a vida dela. E se não. E pronto. E se ela fosse possuída e não tivesse aparecido, ela seria um experimento do culto. Mas não, esses dois caminhos foram bloqueados. Agora tem uma nova vida onde ela recebeu o poder e também conhecimento e pode mudar não só a vida dela, mas também como a de outras pessoas com tudo aquilo que ele ofereceu para ela. Então ela ali começa a ficar questionando ele por que daquilo, porque ela não consegue ver o mundo como ele vê, não consegue entender as ações dele, mas quer ajudar ele, quer estar ao lado dele, mas ela não consegue fazer isso sem entender ele. Então ali depois disso eles voltam a lutar com ela, ainda tentando convencê-lo a fazer ela ajudar, a contar para ele. Tanto que em um determinado momento ela pergunta se ele já não precisa mais dela. E dá pra ver que aquilo assim mexe um pouco com ele, porque não era aquilo, não é que ele não precise mais dela. Tanto que ele até gosta da companhia delas, de vez em quando ele tem comentado. Que ele gosta de pegar a companhia de conversar com elas aqui, lá, até por conta que ele também acha que elas ainda estão participando do teatro, que eles estão só num teatro, né? Que elas estão no teatro e tudo mais. Ele sim se importa com elas, apesar de não demonstrar muito isso, apesar de ter sempre um pensamento mais distante, frio, mas ele do jeito dele, sente um carinho por ela e bem como todas as outras sombras. Tanto que ele fala que no final ela vai entender aquilo, só que ela não quer entender no final, ela quer entender naquele momento. E então, eles durante a luta, ela é derrotada e fica ali sozinha no meio do frio, meio que dizendo para não deixar ela sozinha, não querendo ficar só, mas ela acaba ficando sozinha novamente. E após isso temos lá o John e o Kimi conversando sobre também o dinheiro, eles já começaram a recolher o dinheiro com as suas notas falsas, já começaram a fazer a retirada e ela também guardou algumas notas verdadeiras. E o colapso vai chegar a qualquer momento, pois o dinheiro que a associação tem em caixa já é muito pouco e isso em breve também isso posteriormente afetaria a Mitsugoshi, já que quando o público vê, opa, aqui faliu, deixa eu ir lá no outro tirar o meu logo. Porque vão pensar que aquele outro lado também vai falir, porque, se tem nota falsa de um, também pode ter do outro. E aqui temos a Yukimi contando sobre o passado dela e também do Getan. Depois da queda de um dos heróis, que era Terianthropo, começou meio que uma guerra entre os clãs. Então os clãs mais fortes estavam sempre tentando dominar mais e mais, e aqueles mais fracos acabavam ficando no meio desse conflito, isso quando eles mesmos não eram subjugados. Então o clã da Yukimi acabou fazendo uma aliança com o clã do Getan, onde ambos iriam se casar para unificar essa união desses dois clãs. E eles ali até gostavam bastante do outro, tinham um carinho um pelo outro. Entretanto, o Geta ele acabou sendo influenciado pelo culto e querendo se aliar ao culto, tanto que mostra lá as pílulas, aquelas pílulas são do culto. Ele queria o poder para poder lidar com os outros grandes clãs através do poder. Mas como a mãe da Yukimi, que ainda era líder do outro clã, das raposas,
não era favorável àquilo. Ele aproveitou num dia onde a aldeia deles acabou sendo atacada por conta da guerra territorial ali dos Tenetros, por conta da guerra entre eles mesmos, e matou ela e matou com outras pessoas. E queria que a Yukimi seguisse ele. Mas a Yukimi, ao ver que o cara matou a mãe dele e tá meio louco da vida, pegou, partiu pra cima dele. E ali ele também se vê traído por ela, tanto que ataca ela e fere ela nas costas. Tanto que o ferimento dela nas costas já foi mostrado anteriormente, é justamente por causa do Geta. E aqui já adiantando um pouco mais no spoiler, vemos que o Geta sai caminhando ali e dá pra mostrar aqui no pensamento da Yuki que ele escuta um grito, né, do Geta sendo atacado. E todos vemos que o Geta usa um óculos porque ele perdeu a visão dos olhos, seus olhos foram machucados. E como já havia mostrado no outro episódio também de relance, um molequinho com uma cabeça embrulhada meio que num saco de papel ali para esconder seu rosto. Sim, aquele era o Shadow, no caso o Cid, quando mais novo, quando ele usava um nome mais estranho de ladrão elegante, algo assim. Ou seja, na época que a Yukimi acabou sendo atacada, o Cid acabou salvando ela, meio que vingando o ferimento que ela sofreu, atacando ali o Geta. Obviamente ele não sabe disso, não faz a mínima ideia disso. Ele só estava lá por conta do dinheiro mesmo, que ele queria ganhar um dinheirinho. Aproveitou o caos e achou que ia se dar bem ali, então atacou o Geta que estava passando por ali e pronto. No futuro deve ser um pouco melhor explicada essa situação no anime, ou talvez não, só comentem mesmo, como na maioria dos casos que nem esse. Mas é isso, ou seja, Yukimi, Geta e Cid já se encontraram no passado. Cid não, Shadow no caso, só que com outro nome. E foi isso que aconteceu nesses dois episódios. Para mim, um dos momentos mais impactantes é essa questão muito justamente voltada na Alpha, toda dessa questão que eu falei, né, da idolatria que ela tem por ele, da dívida que ela sente por ele, e de agora ela pegar e se sentir meio que, talvez não traída, mas abandonada, como se tivesse sido largada por quem ela via como se fosse o seu mundo e tudo mais, aquele, o seu salvador. E foi isso, espero que tenham gostado do vídeo, me digam o que acharam desses dois episódios, eu gostei bastante, esse é um dos arcos que eu mais gosto da obra. Se curtiu o vídeo, dá like, se não curtiu, dá o dislike, tchau e até a próxima.